Agora vamos falar com os nossos analistas políticos, Ranier Bragon e César Feitosa. Boa noite para vocês. Ranier, eu começo com você porque essa era uma decisão que estava sendo esperada, né? O Hugo Motta prometeu na semana passada que a cassação de Eduardo Bolsonaro, de Alexandre Ramagem, que essas cassações seriam analisadas ainda nesse ano, antes do recesso parlamentar. Dito e feito, a mesa diretora hoje tomou a decisão. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, era uma decisão que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tinha dito na semana passada, que ela chegou a sair um pouco do roteiro por causa do caso da Carla Zambelli. A gente lembra que o caso da Carla Zambelli, o Supremo Tribunal Federal condenou a deputada, enviou a condenação para a Câmara efetuar, como efetuou agora desses dois casos, a cassação do mandato pela mesa diretora, isso lá no primeiro semestre, só que na ocasião o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara, decidiu adotar um rito diferente. Ele mandou o caso para a CCJ, que demorou meses em análise, e depois o caso foi para a decisão do plenário da Câmara, que acabou mantendo o mandato da deputada. Isso gerou uma crise com o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão cobrando a Câmara que cassasse o mandato em até 48 horas, e o presidente Hugo Motta ficou ali numa situação, numa saia justa, e só saiu dela ali terminando o prazo de 48 horas com a renúncia da deputada Carla Zambelli. No caso do deputado Alexandre Ramagem, ele é a mesma situação da Zambelli. Ele tem uma condenação, ele foi condenado no julgamento da trama golpista, e o Supremo enviou essa condenação, comunicado dessa condenação para a Câmara, fazer a ratificação, e daí o Hugo Motta decidiu não digamos assim, adotar uma segunda afronta ao Supremo Tribunal Federal. Ele deu prazo regimental de cinco dias para que o deputado Ramagem se defendesse. O deputado que está nos Estados Unidos, ele está foragido, ele até se defendeu, apresentou hoje a defesa, ele alegou que poderia continuar exercendo o mandato, mesmo condenado, mesmo foragido, por meio do aplicativo, mas, obviamente, a Câmara desconsiderou isso e aprovou na mesa uma votação apertada, por 7 votos a 4, e se considerar apenas os titulares da mesa, que são 7 deputados, a votação foi mais apertada ainda, foi 4 votos a 3. No caso do Eduardo, já estava também definida a cassação por faltas. O deputado já está nos Estados Unidos desde o primeiro trimestre deste ano e ele já estourou ali muito o limite de faltas permitidas. Então, o Hugo Motta já tinha dito há algumas semanas que haveria essa cassação e só estava esperando a data. E a mesa resolveu fazer essa definição hoje e juntar os dois casos em um só e fazer a definição de uma vez só, Marina e Celso. César Feitosa, a cassação de Alexandre Ramagem altera o pedido de extradição feito por Alexandre de Moraes ao governo americano do deputado, ou do ex-deputado agora? Não altera, Celso, mas é um alívio para o Supremo Tribunal Federal, porque pela primeira vez o presidente da Câmara, Hugo Motta, acata uma decisão do Supremo que era controversa, mas era bem direta do ministro Alexandre de Moraes. O ministro, não só do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, mas de toda a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quando Alexandre Ramagem é condenado pelo Supremo por participação no núcleo central da trama golpista de 2022, o Supremo utiliza um precedente anterior que prevê que o deputado não conseguiria participar de sessões da Câmara por causa da condenação transitada em julgado e, por essa razão, o mandato não deve ser submetido a uma análise da Câmara dos Deputados, ao menos do plenário, para essa cassação ser autorizada pela Câmara. Mas deveria ser algo sumário, uma decisão sumária por meio da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Portanto, o Hugo Motta muda, como o Ranier falou agora há pouco,
um pouco o procedimento adotado em comparação com casos anteriores, notadamente o caso da deputada Carla Zambelli, que também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal em 2 processos, mas no caso dela, o caso foi levado à votação no plenário da Câmara e o resultado foi um resultado diferente daquele ao qual Hugo Motta esperava e diferente do que ele vinha anunciando, inclusive, em conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, Alexandre Ramagem passa por um processo de extradição. O ministro Alexandre de Moraes solicitou essa extradição via Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviando toda a documentação sobre a condenação e agora esse trabalho é realizado pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, junto aos órgãos responsáveis por esse trabalho no governo americano. A expectativa no Supremo é de que o processo por lá, por mais que seja moroso, não encontre dificuldades como negativas, porque por 2 motivos. Primeiro, a condenação, na visão de ministro do Supremo, ela é consolidada, ela é com base num processo já transitado em julgado. E em outro passo, o governo americano vem dando sinalizações mais recentes, como a própria queda das sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, utilizando como base a lei Magnitsky, vem dando essas demonstrações de que essa ofensiva de Trump e de seu governo contra o Supremo e contra os processos relacionados à tentativa de golpe de Estado ficou para o passado e que agora esses processos, então, relacionados à possível extradição do deputado ou agora do ex-deputado, elas possam correr a contento. César, e é interessante a gente lembrar a situação de Ramagem sendo mais específica, porque essa decisão da mesa diretora de hoje, assinada nesse documento divulgado e assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que condenou Alexandre Ramagem por fazer parte, do núcleo da trama golpista. E a informação da Polícia Federal é de que ele teria deixado o país antes mesmo da conclusão desse julgamento. As investigações mostram que ele teria saído do Brasil, ido para os Estados Unidos ainda no mês de setembro. Isso acaba fazendo com que as atenções se voltem ainda mais para esse caso. E no caso de Eduardo Bolsonaro, apesar de não ter sido julgado, não tem um processo de extradição contra ele, a situação política dele se complica um pouco mais, Ranier, com você. De fato, o Eduardo, a gente lembra que ele está há muito tempo nos Estados Unidos e ele liderou de lá uma tentativa de influenciar o governo norte-americano do Donald Trump, que é da mesma linha ideológica da família Bolsonaro, a influenciar o governo, a pressionar o governo brasileiro, a pressionar o judiciário brasileiro a adotar medidas que barrassem o julgamento contra o pai dele. Isso se mostrou infrutífero. O último capítulo dessa história ocorreu há dias atrás, com a retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa. E o Eduardo, agora, ele perde oficialmente o mandato de deputado federal. Ele próprio também já disse que não tem condições de voltar por hora ao Brasil, sob risco de prisão. E ele sofre ainda no Brasil um processo de coação contra o Supremo Tribunal Federal, contra o julgamento, tentativa de embaraçar as investigações. E é muito possível, a depender do histórico, das outros julgamentos, que ele seja condenado nesse processo, ele e o pai Jair Bolsonaro, por tentativa de coação. Então, a situação do deputado, que chegou a ser cogitado, cotado aí como um sucessor, possível herdeiro eleitoral da família Bolsonaro, ela se complica um pouco mais, ainda mais, com a decisão dessa quinta-feira, Celso e Marina. César, a PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo, que moram nos Estados Unidos, Já há alguma ação por parte do STF com relação a essas duas pessoas?
Tem sim, Celso. Os processos eles correm diferentes. Como os dois estão nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes decidiu tomar decisões para notificação desses dois acusados pela PGR. No caso de Eduardo Bolsonaro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi de fazer uma notificação por edital. Ou seja, os oficiais de justiça foram até os endereços vinculados a Eduardo Bolsonaro em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eles não encontraram Eduardo Bolsonaro. Obviamente, ele já estava nos Estados Unidos, já era uma informação conhecida. Mas, então, diante dessa dificuldade de notificação para o início dos prazos dos processos, o ministro Alexandre de Moraes decidiu fazer uma notificação por edital, que nada mais é do que uma comunicação por meio do Diário Oficial da Justiça Eletrônica, comunicando da abertura do processo e abrindo prazo de 15 dias para Eduardo Bolsonaro se manifestar através de sua defesa. Enquanto com Paulo Figueiredo, que já mora há mais de 10 anos nos Estados Unidos, com um endereço já conhecido, inclusive, pela Justiça Brasileira, o ministro Alexandre de Moraes decidiu seguir um outro caminho, que é um caminho formal, por meio de um acordo de cooperação entre os judiciários dos dois países, por meio do qual o ministro pode enviar a sua decisão judicial, o pedido de notificação, e esse processo é transmitido pelos canais diplomáticos até um oficial de justiça dos Estados Unidos apresentar esse documento para Paulo Figueiredo e, a partir daí, o processo começar a ter o seu prazo, o prazo iniciado. No caso de Paulo Figueiredo, ele ainda não recebeu essa notificação e, por isso, os prazos não foram iniciados. Já no caso de Eduardo Bolsonaro, já houve a notificação, a Defensoria Pública da União já manifestou um pedido para o Supremo Tribunal Federal para que esse processo não avançasse, mas a primeira turma do Supremo decidiu receber a denúncia e, por isso, Eduardo Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal. Agora, a expectativa é de que esse processo ele seja instruído durante os primeiros meses do próximo ano e uma condenação invariavelmente ocorrerá, com uma expectativa de que ela deve acontecer ainda no primeiro semestre do próximo ano. Essa é a leitura e a avaliação de ministros do Supremo e